Pronto, estou apresentando para vocês já, estamos gravando, vamos começar, tá? Primeiramente, boa noite para vocês, né? Acho que o áudio saiu agora, parou. O somzinho. Vocês estão todos me ouvindo? Podem confirmar no chat aí, por favor. Coloca nas mensagens. Ótimo, ótimo. Então, é o seguinte, vamos continuar, tá certo? A gente estava falando, né? Na última aula a gente fez alguns exercícios, mas na aula anterior a gente estava falando do capítulo 3, né? Que é a parte de produto entre vetores. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro, tá certo? Ele é mais sobre vetores, as operações enfim, operações com vetores, né, basicamente, e representação de vetores tanto no plano quanto no espaço, por meio de coordenadas. Na parte 3, no capítulo 3, ele já começa produto entre vetores, que, como eu disse a vocês, né, existe o produto escalar, o produto vetorial e o produto misto, que são os três que a gente vai detalhar aqui, tá? Primeiro é o produto escalar, que eu já falei para vocês, já mostrei algumas propriedades até, certo? O produto escalar, ele é, basicamente, se você tem, deixa eu ver aqui, deixa eu girar a tela aqui. Não, pronto, então você tem aqui o produto escalar, que a gente estava estudando. Ele, basicamente, se você tem dois vetores, por exemplo, eu vou chamar de x, y e z, e um vetor v, estou colocando 3 coordenadas porque a gente trabalhar com vetores com 3 coordenadas é melhor, que a gente já faz de uma maneira mais geral, né? X, Y, Z, e um outro vetor, vou colocar x', y', z'. Então, o produto escalar, que inclusive é representado assim, né? O escalar V, entre esse símbolozinho que eu não sei como é o nome dele, mas que significa maior e menor, fechadozinho. Eu sei que é parênteses, conchetes, chaves, mas isso aqui eu não sei o que é não. Mas a simbologia é essa aí. Ou a gente simboliza assim, né? O escalar, um pontinho, né? V. Que é justamente multiplicar as coordenadas, cada uma pela sua correspondente, e somar. Certo? Bom, isso é o produto escalar. Nada mais do que isso, né? Tem algumas propriedades, ele é comutativo, ele pode, tanto faz você fazer U escalar V quanto V escalar U. Ele é, como é que se diz? É associativo também, né? Você tem 3, na verdade associativo não, associativo, ele é distributivo em relação a um produto por um número. Só listar aqui, cadê? Bem máscara. Pronto, é isso mesmo, a comutativa, que aí você pode trocar
tá certo? U escalar V com V escalar U. Você tem a propriedade que, se você faz o escalar, o produto escalar de um vetor com ele mesmo, sempre dá um número positivo, e só dá zero quando esse vetor é nulo, né? Se o produto escalar de um vetor com ele mesmo der zero, então esse vetor é nulo. A gente já viu isso também. Tem a distributividade da soma em relação ao produto escalar. Tá? Você tem uma soma de vetores, U mais V, escalar com outro vetor, aí você distribui. Tá certo? Isso está aí no livro. Tem 5 propriedadezinhas bonitinhas, tá? E tem uma de um número vezes um vetor, que você pode também ser associativa. E essa a gente nem vai usar tanto, eu acho. E a última, que é a do módulo, tá? Que é que diz que U escalar U é igual ao módulo de U ao quadrado. Ou seja, a gente tinha visto que o módulo de um vetor, por exemplo, o módulo de U é a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, né? Somadas. A gente viu isso aqui. Só que, se eu fizer U escalar, o produto escalar de do U com ele mesmo, é multiplicar x vezes x, mais y vezes y, mais z vezes z. Tá? Que é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Portanto, o produto escalar de U com ele mesmo, de qualquer vetor com ele mesmo, é o módulo dele elevado ao quadrado, né? Porque aqui eu tenho a raiz quadrada. Se eu elevar ao quadrado, a raiz quadrada desaparece e fica só isso aqui. Então, a gente tem que U escalar U é igual a módulo de U ao quadrado. Isso a gente já tinha visto, já, tá? Bom, eu só falei isso para relembrar, porque a gente vai falar de umas coisinhas que vai usar algumas coisas de produto escalar. Então, primeira coisa, eu queria falar de versor. Isso aqui já era para ter falado e eu acabei passando. Um versor de um vetor. Perceba, o versor, a gente primeiro tem que ter um vetor e depois a gente pega um versor desse vetor. Um versor do vetor U é outro vetor com a mesma direção e sentido de U, porém com sentido, melhor, com módulo 1. Tá? Eu quero um vetor unitário. Vetor com módulo 1 a gente chama de vetor unitário. Então, você pega um vetor V, U, por exemplo, e digamos que ele tenha tamanho 3, por exemplo. Aí você pega esse vetor U e divide o tamanho dele por 3, e aí o módulo dele vai ficar 1, né? Você pega um vetorzinho aqui, menorzinho,
tá certo? Com tamanho 1, unitário. Com mesma direção e sentido de U. Aí isso a gente chama de versor de U. Na prática, o versor de U, tá? Ele... Deixa eu olhar até no livro aqui como é que ele chama de a notação. Não sei se ele dá uma notação aqui, mas tem uma notação para versor. Não, ele não deu anotação aqui, não. Tá? Tem livro que usa U com uma barrinha em cima, se eu não me engano. Mas, enfim, vamos chamar de versor mesmo. Versor de U, vamos chamar assim, tá? O versor de U é simplesmente pegar U e dividir pelo módulo de U, pelo tamanho de U. Se U tiver tamanho 2, você divide por 2, ele fica com tamanho 1. Se U tiver com tamanho 10, você divide ele por 10 e ele fica com tamanho 1. Tá? Quer ver um exemplo? Se U é igual a 2, 3, 5. Aí você faz o seguinte. Quem é o módulo de U? 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Faz a raiz quadrada. Né? Essa é a formulazinha do módulo. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, dá 13, 13 com 25. 25 com 13 dá 38. Então, o módulo desse vetor é raiz quadrada de 38. Então, o versor de U é igual a... vou colocar assim, 1 sobre raiz de 38 vezes 2, 3, 5. Tá? Isso aqui é a mesma coisa desse aqui em cima, tá? Aí, se você quiser, você distribui esse número para cada coordenada aqui, né? Se você quiser. Aí você escreve assim. 2 sobre raiz de 38, 3 sobre raiz de 38 e 5 sobre raiz de 38. Aí fica assim. Esse é o versor de U. Esse vetor aqui, ele é unitário. O tamanho dele é 1. Se você colocar ele no gráfico, no plano cartesiano, no espaço, né? Você vai ver que o tamanho dele é 1. Tá? Agora, lógico que ele tem uma direção meio bizarra aí, né? Tá? Bom, essa é a primeira parte de versor. É simples, tá? A gente vai precisar disso em algum momento aí, mas não é uma coisa muito especial, não. A segunda parte é sobre ângulo. Aí essa sim, importante. Eu já disse a vocês qual é o ângulo entre os vetores, né? Ele tem dois vetores, o ângulo é o menor deles. Tem esse outro ângulo aqui de fora também, que é maior, né? 180. O ângulo é o que é menor ou igual a 180, certo? Mas, eu não falei como é que a gente calcula esse ângulo, né? Por mais que vocês possam ter alguma ideia, mas eu não falei como é que calcula esse ângulo. Então, é o seguinte. Imagine que você tem dois vetores. Cadê?
Bom, aqui. Imagine que você tem dois vetores, U e V. Não vou botar setinha, não. E você quer calcular o ângulo entre eles, alfa. Ou pelo menos achar uma relação do ângulo entre eles, né? Na verdade, o que a gente calcula é o cosseno desse ângulo, tá? Porque quando você acha o cosseno do ângulo, você, querendo ou não, você acha o ângulo, né? Como o cosseno, ele identifica o ângulo, a gente achando o cosseno, a gente usa uma tabelinha trigonométrica e descobre que ângulo é, tá? Então, aqui você pode fazer assim. Que vetor é esse aqui? Esse vetor aí é o vetor U menos V. Concorda? Lembra que pela regrinha do paralelogramo, né? Assim, pela regrinha do paralelogramo, se você tem U em cima e V embaixo, U menos V aponta para cima, né? De V para U. Se você quiser V menos U, aí você faz de cima para baixo. Tá? Então, a gente tem um triângulo fechado aí, né? Um lado é U menos V, outro lado é U, outro lado é V. E a gente pode usar a lei dos cossenos desse triângulo. A lei dos cossenos, para quem não lembra, diz que se você tem um triângulo e um ângulo, aqui, tem um lado A, um lado B e um lado C. Diz que esse lado aqui, que está oposto ao ângulo, tá? Esse lado ao quadrado é igual aos outros dois, né? B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Só que, como nem todo triângulo é retângulo, então nem sempre vai ser possível, vai servir o teorema de Pitágoras. Então, é o teorema de Pitágoras, mais, no caso, menos um outro fatorzinho aqui, que é o que em relação ao cosseno. Menos 2 vezes A, vezes B, vezes o cosseno de θ, né? Θ. Tá? Essa é a lei dos cossenos. Se o triângulo é retângulo, tá? Olha que interessante. Se o triângulo for retângulo, o ângulo é 90, né? O θ. E aí o cosseno de 90 é zero. Então aqui vai dar zero, vai zerar isso aqui tudinho. Aí vai ficar somente o teorema de Pitágoras. Tá? Vê como é interessante, como a matemática se encaixa bonitinho as coisas, né? Bom, mas enfim, a lei dos cossenos é isso aí, tá? Vou apagar aqui, porque deixa eu fazer as contas da gente aqui. Então, aqui nesse nosso triângulo, a lei dos cossenos diz que o tamanho desse vetor aqui, U menos V, ao quadrado. Eu estou colocando o módulo porque eu estou trabalhando com tamanhos, né? Distâncias. Tá? O tamanho desse vetor aqui, ao quadrado, é igual ao tamanho de U ao quadrado, mais o tamanho de V ao quadrado, menos 2 vezes o tamanho de U, tamanho de V, vezes o cosseno de alfa. Tá? Que tem essa expressão aí, certo? Só que a gente pode
pegar essa expressão aqui e desmanchar ela usando as propriedades do produto interno. Ou seja, por outro lado, guarda essa expressão aqui, tá? Guarda isso aí. Isso aqui, tudo igual. Por outro lado, se eu pegar essa expressão aqui, módulo de U menos V ao quadrado, o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Vezes ele mesmo. U menos U. Certo? Só que das propriedades de produto interno, a quinta propriedade lá, tá? Eu não vou nem usar isso aqui, né? A quinta propriedade, ela diz também que o módulo ao quadrado de um vetor, lembra que módulo de U ao quadrado é o produto interno dele com ele mesmo, né? Era a quinta propriedade lá dos módulos. Então, a gente pode usar isso aqui e fazer o produto interno desse vetor, U menos V, com ele mesmo, U menos V. Tá? Para desmanchar isso daí. E agora, bom, a gente tem esse produto interno para fazer. Usando as propriedades de produto interno, a gente sabe que o produto interno ele pode ser distributivo, né? Então, a gente pode distribuir aqui, ó, U com U, U com V, V com U, V com V, né? Então, módulo de U menos V ao quadrado, U interno U, né? Lembre-se que você está fazendo o produto interno, então você tem que manter o produto interno aqui embaixo. U interno U, U interno V, negativo, né? U interno V. Isso vai ficar muito parecido com aquele produto dos notáveis que a gente faz, né? No ensino fundamental. Inclusive, U interno V, então U interno V menos o outro é V interno U, e no final, menos com menos dá mais, V interno V. Tá? Aquele produtozinho que a gente costuma fazer, só que agora com produto interno, né? Funciona do mesmo jeito, mas é outro produto, né? U menos V ao quadrado. E aí, produto interno de U com U é norma de U, o módulo de U ao quadrado. Mesma formulazinha que eu usei para desmanchar. Estou usando de volta, ao contrário. Aqui, esse e esse são a mesma coisa, né? U interno V e V interno U é uma das propriedades do produto interno, que é a comutativa, ela pode ser trocada. Então, eu tenho menos duas vezes U interno V. Mais V interno V, que também é norma ou módulo de V ao quadrado. Ajeitando aqui, eu tenho aqui U menos V ao quadrado, módulo de U ao quadrado. Eu vou mudar esse módulo de V para cá, já. Menos 2 UV. Aí, se você olhar direitinho, vamos olhar lá para cima, para aquela expressão que a gente deixou guardada. Ó, vou dar um zoom aqui assim, a gente vê as duas ao mesmo tempo. Você tem um pedaço aqui que é comum nas duas, né?
certo? Pedaço que é comum nas duas. Então, esse pedaço que falta é igual a esse pedacinho aqui que falta, né? Concorda? Porque eu tenho u menos v ao quadrado é igual a u ao quadrado mais v ao quadrado menos, aí, na de cima tem esse pedaço, na de baixo tem isso aqui. A minha conclusão é que essas duas coisas são iguais, tá? Comparando essas duas equações, vocês vão concordar que essa expressão aqui é exatamente igual a essa expressão, tá? Senão, as duas equações não poderiam ser, uma delas ia ter que estar errada, tá bom? Como as duas equações representam a mesma coisa, que é u menos v, né? Então, é isso aí. Então, a conclusão que a gente tira, o resto a gente vai jogar fora. A conclusão que a gente tira é que essa parte de cima, 2, volta logo a de baixo, 2, conclusão. 2 interno de U com V é igual a, aí lá em cima, 2 módulo de U, módulo de V cosseno de alfa. 2 módulo de U, módulo de V cosseno de alfa. Esse 2 joga fora, a gente fica com U e V, produto interno de U com V, é igual a módulo de U, módulo de V, cosseno de alfa. Você pode deixar essa forma assim, essa forma é bem importante, pessoal. Ou você pode isolar o cosseno de alfa, deixar o produto interno de U com V, dividido por módulo de U, módulo de V. Então, resumindo, para você calcular o ângulo, quando eu pedir o ângulo, você não precisa dizer o ângulo necessariamente, né? Calcular, basicamente é calcular o cosseno dele. Calcule o cosseno desse ângulo, o ângulo entre os vetores U e V. Aí você vai fazer o produto interno de U e V e vai calcular o módulo de cada um e dividir pelos módulos, né? Pela multiplicação dos módulos. Tá? E aí você vai encontrar o cosseno do ângulo. Nota, isso aqui é um número, né? Isso aqui em cima, o produto interno é um número, e embaixo, isso aqui, os dois são números também, tá? Isso vai dar um número real. Deixa eu pegar aqui algum exemplo para a gente fazer, tá? Antes, deixa eu fazer só uma ressalva, né? Bom, você tem essa formulazinha aí para calcular ângulo. Deixa eu tirar essa sujeira dela. Para calcular o ângulo. E, bom, acontece que se o ângulo alfa for igual a 90 graus, a gente sabe que o cosseno de 90 graus é 0. Certo? Cosseno de 90 graus é 0. Se tiver dúvida, faz o ciclozinho trigonométrico. Né? Mas acredita, estou dizendo, é 0. E, como o cosseno de 90 é 0, então, obrigatoriamente,
Logo, o produto interno de U com V vai ser zero, certo? Por quê? Porque se você olhar, não para a formulazinha de baixo, mas olha para isso aqui. O produto interno de U com V é o módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno de alfa. Se esse cosseno aqui já é zero, zero numa multiplicação, ele zera tudo, né? Zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, o produto interno, está do outro lado aqui, vai ser zero. Tá? Não tem para onde correr. Então, se o ângulo é de 90 graus, se eu sei que o ângulo é de 90 graus, então o produto interno é zero. Por outro lado, e se eu não souber que o ângulo é de 90 graus, mas eu sei que o produto interno dá zero. Se o produto interno de U com V dá zero, então, se você olha para cá, para a formulazinha mesmo, aqui, ó, do cosseno, se esse produto interno dá zero, vai dar zero aqui em cima. Zero dividido por qualquer coisa que der aqui embaixo, vai dar zero, tá? Não importa o que der aí embaixo. Aqui em cima, já deu zero. Então, o resultado da divisão vai ser zero, consequentemente, o cosseno do alfa vai ser zero. Então, a gente tem o cosseno do alfa dando zero. Tá? E em cima é o oposto, né? Enfim, e se o cosseno dá zero, né? Então, se o cosseno dá zero, então a alfa é 90 graus. Certo? Isso aqui, né? Conclusão melhor. Então, a gente concluiu que se o ângulo é 90, o produto interno dá zero. Tá? E se o produto interno dá zero, o ângulo é 90 entre os vetores. Então, na verdade, é um se e somente se, que é isso aqui. Ó. O produto interno de U com V é igual a zero, se e somente se, como a gente gosta de falar na matemática, bota essa setinha por dois lados, dizendo que vale para um lado e vale para o outro. Se e somente se o ângulo for 90 graus. Então, quando o produto interno der zero, você já sabe, o ângulo entre os vetores é 90 graus. E se o ângulo for 90 graus, você já sabe que o produto interno dá zero. Então, é uma maneira inteligente de saber se dois vetores são ortogonais ou não. Tá? Quando o ângulo dá 90, a gente diz que U e V são ortogonais ou perpendiculares. Né? É uma maneira muito fácil de... Por quê? Como é que você sabe, né? Você sabe assim, por exemplo. Por exemplo, tá? Diga se o aqui 2 menos 3 e 1. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. E V
3, 2 e 0 são ortogonais. Diga se são ortogonais. Aí o que é que você faz? Faz o produto interno. Você poderia também tentar a fórmula de ângulo entre vetores, né, que está aqui em cima, que é cosseno do ângulo, e vai ver que o cosseno vai dar 0. Mas, basta você fazer o produto interno de U com V, e se der 0, os vetores são ortogonais. O ângulo é de 90 graus. Então, o produto interno, coordenada com coordenada, tá? 2 vezes 3, 2 vezes 3, mais menos 3 vezes 2, mais 1 vezes 0. 2 vezes 3 dá 6, menos 3 vezes 2 dá menos 6, e 1 vezes 0 dá 0. 6 menos 6 dá 0, 0 mais 0 é 0. Então, esses vetores, U e V, são ortogonais. Esse símbolo aqui é o símbolo de ortogonal. Tá? É intuitivo, né? Ortogonal formando um ângulo aqui de 90 graus. Próximo. Ó, vertical e um horizontal. Ok? Como é que eu calculo, por exemplo, encontre o ângulo entre U, vou colocar aqui, 1, 1, 1, e V, menos 3, 0, 2. Como é que você faz o ângulo? Você, primeiro, ó, olha a fórmula lá, tá? Você quer encontrar o cosseno, né? Aqui é a fórmula. Você faz o produto interno e você calcula os módulos de cada um. Então, faz aqui. Produto interno de... Vamos calcular os módulos logo, né? Módulo de U. Raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Que dá a raiz de 3. E o módulo de V é raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, 9 mais 4 dá 13. E o 0 não vai fazer diferença. Né? E eu tenho que ter também o produto interno de U com V. Que aí é 1 vezes menos 3. Multiplica coordenada com coordenada. Mais 1 vezes 0. Mais 1 vezes 2. 1 vezes menos 3 dá menos 3. 1 vezes 0 dá 0. E 1 vezes 2 dá 2. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Pronto, então, usando a forma, o cosseno de alfa do ângulo entre os vetores U e V vai ser o produto interno, que é menos 1, dividido pelo produto dos módulos, que é raiz de 3 vezes raiz de 13. Se você quiser ajeitar mais, né? Tá. Menos 1, 3 vezes 13 dá 39, raiz de 39. Ok? Não tem muita dificuldade nisso, basicamente o que vocês precisam é
eu vou dizer assim, nem decorar, né? Mas aprender a usar a formazinha, tá? Essa formazinha aqui do ângulo, né? Que ela serve tanto para você calcular o ângulo, tá? Quanto serve também, caso você tenha um cosseno, você pode calcular um produto interno, por exemplo, tá? Serve para encontrar outras coisas também, né? Mas principalmente para encontrar o ângulo entre vetores. Tá? Ela é bem importante, tá, pessoal? Então, atente bem para essa formazinha aqui, que a gente vai usá-la com uma certa frequência, né, para outras coisas, certo? Então, ó, cadê? A listinha de produto interno também já está pronta, do terceiro capítulo, né? Terceiro capítulo, tem algumas coisas a mais no terceiro capítulo, que eu não falei, tá? Eu vou ver o que é que eu vou precisar falar, o que é que eu não vou precisar, mas tem uma parte de projeção de um vetor que a gente vai ver. Acho que é basicamente isso que falta no terceiro capítulo, para a gente encerrar o terceiro capítulo e fazer exercício, né? Ah, não, produto vetorial está no terceiro capítulo também. Tem produto vetorial, mas produto vetorial vamos deixar ele para outra etapa, né? Tá? A última etapa dessa primeira parte, que a gente aí faz uma provinha com essa primeira parte como é que se diz? De vetores, né? Até a parte de produto de vetores. Produto vetorial. Bom? Então, acho que é isso. Não tenho mais nada para falar. Para vocês, só me resta dar boa noite e abrir espaço aí caso alguém queira falar alguma coisa. Deixa eu parar aqui a apresentação.